bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Paulane Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 26 de maio. E para você que está acompanhando a nossa programação, não quer perder o programa, mas precisa sair de casa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então pode acessar www.gazetaweb.com e além de você poder acompanhar o nosso programa ao vivo, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. Vale lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanhe a gente através do nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse plano de saúde a gente confia sim. E a gente, é claro, também inicia amanhã sempre naquela tradição de abrir o jornal de forma online. Agora, Gazeta Digital para você. Vamos conferir então quais são os principais destaques para o dia de hoje. Olha só. Alagoas chega a 337 óbitos e 6.682 casos confirmados de coronavírus. Estado registra a quinta maior taxa de isolamento social do país. Num dia marcado por muitas chuvas, a taxa de isolamento social em Alagoas foi de 56,24%, a quinta maior do Brasil no último domingo, segundo informação divulgada pela plataforma Inloco. Data com maior pico de cumprimento da quarentena local foi outro domingo, dia 29 de março, com 60,2%. Polícia investiga se 2 sequestradores de empresário têm ligação com a milícia do Rio. A gente tem outras informações também aqui na Gazeta Digital. Carentes não vão buscar cestas básicas. Grande número de pessoas que vivem em extrema pobreza em Maceió não foi buscar cestas de alimentos doadas pela prefeitura, que está concedendo novo prazo a elas. Então fica esse alerta, né? A gente vê, inclusive, tivemos aí mostrando na semana passada também algumas lideranças comunitárias dizendo que estavam sem as cestas. Fica essa oportunidade, então, esse alerta para que vocês possam ir lá fazer a retirada da cesta básica, tá bom? E outras informações aqui, políticos de Alagoas se dividem sobre vídeo de reunião em Brasília. Essas e outras informações é só você acessar a Gazeta Digital, www.gazetadealagoas.com.br. E a gente vai iniciando a nossa manhã falando sobre o uso de máscara. Pois é, muita gente já está adaptada a utilizar a máscara como forma aí de se proteger do coronavírus, mas tem gente que ainda não conseguiu se adaptar. A gente tem, inclusive, exemplos aqui dentro da redação, muita gente reclamando, e a gente vai ver, então, dicas de uma fonoaudióloga de como conseguir utilizar esse equipamento de proteção de forma mais confortável. Vamos acompanhar. O farmacêutico Felipe Santana atua há 9 anos e, nesse tempo, nunca sentiu tanta dificuldade para se comunicar com os clientes. A comunicação em farmácia sempre foi muito complicada por conta da questão do nome das medicações, que já são bem difíceis e tudo mais. Mas, assim, nesse período da pandemia, aumentou muito a dificuldade de comunicação por vários motivos. O principal deles é que todo brasileiro e quase todo mundo faz a leitura labial. Então a gente tem esse costume de, quando a gente não entende o que o cliente fala, a gente tenta ler nas entrelinhas. Isso a gente não está conseguindo fazer. E o que é que acontece? Quando a gente não ouve, a gente tem a tendência também natural de se debruçar para chegar próximo do cliente. E a gente percebe que não pode também por conta do coronavírus. Então a dificuldade da gente de comunicação tem aumentado, mas dentro da medida do possível a gente tem feito o máximo para poder entender e ser entendido dentro desse ambiente. Principalmente porque em alguns momentos a gente fala mais baixo e aí quando a gente aumenta esse tom de voz, às vezes esse aumento de tom pode parecer uma forma mais rude de falar. E aí a gente tem esse medo de aumentar esse tom para saber como é que o cliente vai interpretar aquilo. Então a comunicação é essa via de mão dupla, então a gente tem que falar, ouvir, ser ouvido para poder entender o que a gente está falando.
funcionando. E aqui, e nesse momento, está sendo um pouco mais difícil. Sempre foi, né? Na farmácia sempre foi difícil, porque existe a questão da medicação mesmo, que é muito complicada, a posologia, enfim. Receita médica que é difícil, mas essa comunicação verbal ela era mais fluida antes. Complicação para respirar e voz cansada também são reclamações constantes. A gente sente um pouco de dificuldade na garganta, as cordas vocais ficam mais irritadas ao longo do final do dia, né, por conta de todo o trabalho que a gente fez, do esforço para falar, o aumento do tom de voz e tudo mais. Mas assim, dentro da farmácia, eu acho que a maior dificuldade ainda é a respiratória, porque a gente fala e a gente acaba respirando o ar que a gente já põe para fora mesmo, que não é o ideal. O mesmo impasse atinge o atendente Lucas Silva Oliveira. A gente não tinha esse certo costume, né, de usar máscara. Então é uma coisa que incomoda um pouco, de qualquer forma incomoda um pouco. Até quando você está falando, os clientes às vezes não conseguem entender o que você está falando, não conseguem entender bem, né? Aí tem que repetir, falar de novo. Então é uma coisa que incomoda, só que infelizmente a gente tem que se adaptar a isso, né? Como incomoda muito, às vezes você fala e não consegue entender. Em questão disso, a gente repete tudo de novo e às vezes consegue entender, às vezes não, mas com jeitinho a gente consegue. A boa notícia é que há dicas para ajudar quem precisa usar a máscara diariamente e se comunicar com outras pessoas. Para nos ajudar nessa missão, eu vou conversar agora aqui com a fonoaudióloga Gabriela Sóstenes. Gabi, bom dia. Tem dicas para o pessoal? Bom dia, Mara. Tem dicas, né? Principalmente para quem lida diretamente com o público e precisa falar para que o outro compreenda, né? A máscara, ela fecha justamente a nossa boca, onde articulamos os sons das palavras, onde damos pistas para o outro de um melhor entendimento da mensagem. E aí, é ideal que esse tecido da máscara seja mais molinho, né? Porque a máscara de tecido, ela afeta, mas ela abafa assim. E geralmente as pessoas usam aqui tecido, então ele precisa ser de um tecido molinho e não tão justa na boca. Às vezes é muito justa na boca e isso dificulta mais ainda. E além de dificultar também a respiração, o que acontece? A máscara ela fecha o nariz e a pessoa fica agoniada, fica sufocada, termina baixando aqui, né, deixando pendurada aqui ou aqui, isso termina contaminando as pessoas. Então, outra dica é falar mais devagar, mais articulado, não precisa gritar. Às vezes a gente acha que falando mais alto o outro vai compreender, não funciona. Né? O ideal é que fale devagar, mais articulado e também frases mais curtas. Né? Se você for falar frases longas, você vai cansar. E aí a tendência é tirar a máscara. Então, fale frases mais curtas. Vocês também, jornalistas, também tem como fazer isso, unindo essas frases, isso facilita. Outra dica também é que seja de elástico, eles se adaptam melhor, tem esse controle melhor do que aquela estrutura. E também, você também tem essa máscara que foi uma fonoaudióloga que ela é com a boca aberta, assim, você consegue ver, que é de plástico. Então, para quem convive com deficiente auditivo, convive com idoso, que tem mais dificuldade, então uma boa dica é essa máscara que a boca fica aberta também. Outra dica também, Mara, é você abusar das expressões faciais, né? Pegar os olhos, as sobrancelhas, isso faz com que você seja mais compreendido. Você consegue facilitar o entendimento da mensagem se você usa as expressões faciais. A profissional reforça sua principal recomendação. Deixa a mensagem para que a gente aprenda a sorrir com os olhos, falar com mais amor, com mais empatia, dando mensagem de otimismo para as pessoas, de esperança, de dias melhores, que com certeza vai logo, logo chegar isso. Pois é, gente, o que vale a gente lembrar que é importante o uso da máscara, tá certo? E é importante também a gente sempre lembrar, a máscara não é para ser usada no queixo, isso vale para puxar a orelha, inclusive, de algumas pessoas aqui da redação. Olha só, da nossa técnica que digo, gente, a gente tem mostrado, né, na semana passada nós mostramos aqui uma reunião que foi realizada entre o setor
o setor de turismo e também de bares e restaurantes e a Prefeitura aqui de Maceió. E sobre isso a gente vai conversar ao vivo nesse momento com Tiago Falcão, que é presidente da Abrazel, e vai nos passar algumas informações sobre essa reunião que foi realizada na semana passada, não foi isso, Tiago? Vocês têm novidades já de como esse setor todo que abraça o turismo aqui da nossa cidade vai começar então a se preparar para essa retomada no pós-pandemia, só que não dá para esperar também tanto assim, já tem que começar a tomar algumas medidas a partir de agora. Bom dia para você. Bom dia, exatamente como você falou, a gente acredita que a gente tem que começar o processo de organização em relação a essa tomada, né, da volta da atividade, preparando protocolos, preparando inclusive protocolos da parte da Prefeitura, da parte do Estado, de quando é esse momento de reabertura, não com datas talvez, mas talvez com informações de ocupação de UTI, como é que esteja o quadro da saúde nesse momento. Então, isso traz uma previsibilidade para a gente em relação ao processo de retomada, até porque bares e restaurantes, para poder fazer uma retomada, eles precisam reabastecer os seus estoques, chamar novamente a questão dos seus funcionários para poder estar trabalhando. E a gente entregou à Prefeitura, assim como fizemos esse processo de entrega ao Estado também, uma cartilha com protocolos sanitários, onde sugerem, na verdade, o que a gente deve fazer durante esse processo de abertura dentro de bares e restaurantes. Então, essa cartilha tem várias informações, como um procedimento com a maquineta de cartão de crédito, como deve funcionar com os cardápios, como deve funcionar com o cliente dentro do estabelecimento. Então, ele tem uma série de medidas que são sugeridas para trazer a segurança para os nossos colaboradores e trazer a segurança para os nossos clientes. E o nosso objetivo em relação à retomada é que a gente possa fazer uma retomada contínua, né, sem interrupção. E a gente sabe que se a gente afrouxar demais em relação a medidas de segurança e de controle, pode ser que a gente faça um processo de reabertura no futuro e depois a gente tem que fechar novamente. Então, a Abrazel tem um nível de consciência muito grande em relação a esse papel dela dentro da sociedade e aí traz à Prefeitura e traz ao Estado propostas que possam trazer esse nível de segurança. Na proposta de vocês, o que é que vocês propõem? Vocês propõem a abertura do salão desses bares e restaurantes ou vocês propõem a ampliação dessa rede de pegue leve, de delivery? Como é que tem sido? Não, a proposta é realmente a abertura de salões, como está acontecendo em parte do mundo, como vem acontecendo em algumas cidades e estados do Brasil. Só que com regras em relação ao espaçamento, em relação às mesas, com regras em relação à questão de procedimentos desses funcionários e de colaboradores, garantindo assim a questão de segurança nesse ambiente. Então, é uma reabertura de salão, só que taxado por um monte de regras. Distanciamento é um principal ponto dentro dessas regras. Com esse distanciamento, a gente já consegue ter uma redução de número de clientes dentro do estabelecimento, né? Então, a gente já começa a tomar medidas em cima de recomendações, tanto da OMS, como da questão da parte de saúde a nível federal também. E aí a gente une essas informações e propõe essa cartilha com várias medidas. Eu vou dar um exemplo bem claro de como funcionaria, vamos supor, um sistema de self-service dentro da sugestão da gente. O sistema de self-service deve ter proteção, que a gente chama salivador, que são aquelas barreiras em relação à comida para que não possa cair gotícula ou qualquer coisa em cima da comida. As pessoas que devem fazer o serviço de retirada ali da comida do self-service têm que estar portando máscara, o estabelecimento tem que fornecer uma luva descartável para aquele momento, para aquele, quando pegar dentro dos talheres que estão lá dispostos, seja um ambiente seguro. Então, a gente tem uma série de medidas, inclusive em restaurantes à la carte, procedimentos de como deve funcionar com a maquineta,
emplastificada ou colocada dentro de um saquinho, esterilizada antes do uso do cliente. Ao término de um atendimento, ser esterilizado o cardápio. Sugerimos também o uso de cardápios que fiquem fixados em locais estratégicos para as pessoas não precisarem ter que fazer o uso do cardápio manual. Então, a gente traz uma série de sugestões dentro desse processo para que a gente diminua esse contato em relação a itens que possam trazer a questão de contaminação. E a gente entende, dentro de vários restaurantes, que se existe um setor que está preparado para um processo de retomada, é o nosso. E explico por quê. Porque a gente já tem uma legislação extremamente rígida em relação a protocolos sanitários. Nossa legislação já previa. Então, a gente está intensificando essa rigidez que a gente já tinha para o momento que é necessário. Lembrando que dentro do Brasil, essas regras, essas leis sanitárias, elas são de maior relevância a nível mundial, uma das maiores em termos de rigidez, em termos de cautelas. Então, a gente acredita que se existe um setor preparado para esse retorno com segurança, é o setor de bares e restaurantes. Esse retorno, ele estaria previsto para quando, essa retomada? Então, a gente não tem data e nem sugerimos, porque isso tem que ser um processo feito através dos próprios órgãos, né, de prefeitura e de Estado. A gente tem algumas preocupações, sim. Exemplo, agora está para acabar o auxílio do governo em relação ao pagamento de salários. Então, a gente está muito preocupado porque a gente já entra no mês de junho sem saber o que fazer em relação ao pagamento da folha do nosso salário, né? A gente não sabe quando vai ser essa abertura. O que a gente pede é que o Estado, que é a Prefeitura, entregue esses protocolos em relação ao que eles acreditam que é um processo de abertura, como alguns estados conseguiram fazer, lógico que estavam num estado mais avançado em relação à diminuição do índice, né, de ocupação. A gente sabe que o nosso país e o nosso estado, particularmente também, né, a gente tem acompanhado e conversado também com especialistas, Tiago, aqui no nosso estúdio, e a gente vê que nós ainda estamos subindo, ainda estamos em ascensão, infelizmente, nessa curva, né? Então, a gente sabe também que existem muitos bares e restaurantes que funcionam em ambiente climatizado e que não dá para a gente fazer refeição de máscara, isso é óbvio, é preciso então retirar a máscara. Então, essa retomada, todo esse protocolo que vocês estão pensando é para o pós-pandemia, para esse momento em que a gente já tiver com a situação controlada, ou vocês já estão pedindo para que essa retomada seja agora? Tá, a Brasel acredita que cada estado, cada prefeitura, na verdade, porque o estado termina sendo muito grande e tem realidades regionais, por cidades ou municípios, e a gente acredita que esse processo de abertura ela deve se dar pelo nível de ocupação de UTIs e leitos de hospitais. Então, cada estado e cada prefeitura devem dizer que situação é o confortável para ele para fazer um processo em relação a isso. A Brasel ela não sugere qual deve ser o dia e como ele deve fazer. O que a Brasel cobra é que existe um planejamento da parte tanto do Estado como das prefeituras, um planejamento de como e quando pode ser feito. Não quando de data, mas quando dizer. O nível de ocupação de 70% ou 60% caindo é algo aceitável para fazer um processo de reabertura. Então, a gente defende que seja claro essa informação para que seja divulgada de forma ampla em relação à sociedade e também aos estabelecimentos, para que a gente possa fazer um planejamento dessa abertura. Certo. Tiago, vocês têm pensado também na rede como um todo? Porque a gente sabe que para um restaurante funcionar, é preciso que os funcionários estejam lá, né? E a gente fala, os funcionários, a gente fala de garçom, a gente fala de cozinheiro, de auxiliares de cozinha, do pessoal da limpeza também. E a gente vai acabar retirando as pessoas de casa que vão muito provavelmente precisar pegar ônibus, conduções para chegar aos seus postos de trabalho. Ou vocês pensaram também nessa situação da movimentação das pessoas, dos funcionários dos restaurantes para poder se deslocarem até o trabalho? Não, o modelo de funcionamento de transporte continua sendo o que a gente já está fazendo utilização hoje.
que tem restaurantes funcionando no modelo delivery, através da questão dos ônibus. O que a gente pede é que tenha muita seriedade da parte dos municípios em relação a como deve acontecer em relação a esses transportes, né? O último decreto limitou o número de pessoas por ônibus, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, precisa também intensificar a quantidade de linhas, com certeza, porque termina aglomerando, deixa de aglomerar dentro do ônibus e termina aglomerando dentro dos pontos de ônibus. Então, a gente acredita que é um momento que todos vão precisar fazer a sua parte, né? Então, todos vão perder um pouco dentro desse processo para a gente construir algo maior para o nosso futuro. É um momento que a gente está passando e vai precisar desse coletivo. E até lá, até que vocês cheguem a um consenso sobre a abertura, né, dos salões, desses bares e restaurantes, como que a gente vai, como é que o setor então vai levando, como é que está sendo para vocês esse momento em maior investimento no setor delivery e também nesse Pegue Leve? Esse movimento do delivery, ele representa hoje 15% a 20% do faturamento que a gente tinha antes, no modo geral. Então, tem colegas que estão totalmente fechados, tem colegas que estão faturando 10%, 20% que faturavam antes. Então, esse delivery é uma solução momentânea para diminuir custos, diminuir gastos. Então, isso não é uma solução para a continuidade do nosso negócio no modelo que a gente tinha. Então, a gente precisa muito dessa ajuda no modo geral, que existe um plano econômico da parte do Estado, do processo de retomada que a gente vai precisar, da Prefeitura, através de, exemplo, IPTU. A gente precisa também da parte federal que seja ampliado esse auxílio em relação à suspensão do contrato de trabalho dos trabalhadores que a gente tem, porque a gente está entrando agora um mês sem data para quando a gente vai abrir. Então, como a gente vai iniciar um mês sem ter a possibilidade de pagamento, né, de folha de salário. Então, a gente já estamos aí à beira de junho de forma desesperadora, porque tem colegas que têm de 20 a até casos de 80 funcionários e estavam usando benefício para manter esses empregos. E agora, entrando junho, como é que eles vão fazer? Pois é. E você tem sentido que a população, o público também, os clientes fiéis desses bares e restaurantes têm ajudado de alguma forma? De diversas formas. É lógico que houve uma mudança de consumo, com as pessoas tendo mais tempos. Existe o aumento do preparo da comida em casa, mas, ao mesmo tempo, existe uma consciência muito forte da população em relação a consumir dentro desses estabelecimentos. E essa consciência não está só na questão do consumo por consumo, mas de como ele fazer isso. Exemplo, por mais que tenham crescido os aplicativos, a grande maioria das empresas que trabalham com delivery disseram que houve um aumento de procura a sistemas próprios do estabelecimento. Exemplo, um pedido pelo WhatsApp, um pedido por telefone. Por mais que ele não tenha aumentado o seu número de pedidos, ele teve um aumento de pedidos, uma migração para esse tipo de sistema mais particular do restaurante. Isso é o nível de consciência da população, sabendo que o estabelecimento paga uma taxa sobre aquela transação. Então, eles tentam fazer esse contato direto com o objetivo de ajudar os estabelecimentos. A gente está realmente... Ontem eu fiz um bate-papo, uma live, falando do nível de consciência dentro da situação em relação a todos. Como foi impressionante o nível de consciência dos nossos colaboradores em apostarem do que estava acontecendo, em compreenderem, em serem parceiros, e como está sendo importante esse nível de consciência dos nossos clientes, da população também. Então, eu acho que é um momento realmente de união e comoção no modo geral, com o objetivo de passar esse momento da melhor forma possível. Com certeza, como você bem disse, de modo geral, a gente tem que pensar sempre o maior pensando no pequenininho, né? Se a gente tem aquele nosso bar, restaurante que a gente tem um apego até sentimental mesmo por ele, a gente acaba tendo uma identidade com esses lugares, que a gente também continue ajudando, continue fazendo pedido, né? Vocês têm adotado todas as medidas sanitárias precisas para garantir também a segurança do consumidor. Exatamente, bares e restaurantes, desde o
Você tem uma noção, antes do primeiro decreto do Estado, a gente já tinha protocolos sanitários adotados em bares e restaurantes, antes do primeiro decreto. Então, a gente trabalhou sempre de forma prévia, preocupado em relação à garantia da saúde da população, assim como dos nossos colaboradores. Então, a gente sempre está trabalhando de forma prévia. O conteúdo dessa reunião com a Prefeitura, ela também foi apresentada ao Estado e com 2 semanas antes dessa apresentação formal, a gente já havia mandado esse documento tanto ao Estado como à Prefeitura de Maceió. Então, mostra como a Abrazel está trabalhando de forma séria, preocupado com o futuro de todos, né? Não somente com o futuro do caixa da empresa ou com a saúde financeira da empresa. A gente está preocupado realmente com a situação no modo geral, lógico, com a saúde financeira dos nossos empresários, para poder manter os empregos, para ter continuidade dos seus negócios, mas sempre com um pensamento muito consciente com o momento que a gente está vivendo. Tá ok, olha, muito obrigada, Tiago, pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em uma outra oportunidade, tá bom? Um excelente dia para você. Olha só, gente, a gente vai agora então para um rápido intervalo. E é essa mensagem, né? Eu acho que a gente tem que pensar desde o maior para o pequenininho. E a gente pensar então em abraçar, se a gente pode abraçar quem está precisando. É o político fazendo as suas concessões, o empresário também fazendo as suas concessões para os seus empregados, e assim a gente vai, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.